O meu palpite é o Adonis Frias, é um zagueiro argentino, 27 anos, que está no León do México há um tempinho já. O Merlo, né, o jornalista argentino que recentemente tem falado bastante sobre o Santos, dizendo que o jogador que eu palpitei no chute mesmo, baseado em pesquisa, em conversas, mas tentei palpitar no vídeo de ontem à tarde, que o Santos tem ido atrás, zagueiro, seria também o tal do Adonis Frias do León. Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, vamos falar de Adonis Frias, zagueiro que o Santos contratou pertinho do fechamento da janela de transferências. Como eu coloquei aí na abertura do vídeo, eu meio que adivinhei que era o Adonis Frias há alguns vídeos, o alvo ou um dos alvos do Santos para essa janela na zaga. Quando eu publiquei o vídeo, né, o primeiro vídeo aí que eu coloquei em preto e branco, eu realmente não tinha a menor ideia, e na mesma noite o Merlo chegou a publicar que o Santos estava atrás e, de alguma maneira, o Santos conseguiu convencer o León a vender o jogador. Porém, contudo, todavia, é uma compra um pouco estranha, porque o Santos paga dinheiro, né, os famosos 4 milhões aí oferecidos por tanta gente, mas o Adonis Frias tinha contrato com o León só até o final deste ano, ou seja, neste momento, por exemplo, ele poderia assinar um pré-contrato. Claro, o Santos precisa de jogador agora, mas fica o questionamento, não estou nem afirmando, tá uma questão mesmo. Não é um pouco caro demais para um jogador que poderia assinar um pré-contrato neste momento e chegar ano que vem? Não sei, é só uma questão de fato. Por exemplo, quando o Caio Jorge saiu para a Juventus, né, o Santos recebeu um pouquinho menos, mas na conversão para agora deve ser mais ou menos a mesma coisa. Em 2022 recebeu mais ou menos 3 milhões, 2021, né? 3 milhões da Juventus. Não sei, é o Caio que podia, né, assinar o pré-contrato também. De repente, é um valor que o Santos achou justo. Com certeza é um valor que o Santos achou justo, ou, né, no desespero, como foi o único time que aceitou esse valor, resolveu pagar. Pode ter aceitado, inclusive, o León, porque sabia que poderia perdê-lo de graça daqui uns meses. Pois bem, ele foi um pedido, como vocês sabem, do Sampaoli, estava na famosa lista do Sampaoli, que a gente comentou aqui no canal. Também foi um jogador já pedido pelo Crespo lá no São Paulo, não sei se na atual passagem, mas anteriormente, quando o Crespo até foi campeão com o São Paulo, ele pediu o Adonis Frias, o Crespo treinou o Adonis Frias no Defensa e Justiça, né, time que revelou o zagueiro argentino. E pelo jeito o Vojvoda aprovou o nome, não colocou nenhuma barreira para que o Santos fechasse com ele. E eu acho que eu consigo explicar essa situação, chegarei nessa parte em instantes. Minha única dúvida aí é realmente essa questão do valor por um jogador que estava em fim de contrato com o seu time. Era obrigatório ir atrás de zagueiros, claro, né? Porém, não vou falar aqui que é a solução, A com caixa alta, digamos assim. Acho que é um zagueiro que pode agregar, acho de verdade que é um zagueiro melhor, por exemplo, que o Basso, mais consolidado que o Luizão, com uma experiência melhor, né? Até que o Gil neste momento, não na carreira. O Gil foi um grande zagueiro, só não é mais. Porém, não acho que a gente vá se apaixonar pelo Adonis Frias num primeiro momento, logo de cara. Tomara que sim, mas a gente precisa ser honesto aqui com o torcedor que acompanha o Eu Vim de Santos. Não acho que o Adonis Frias seja um gênio da bola. Tanto que, pelo jeito, sequer ficaria no León e também não recebeu, perdão, tô um pouco sem voz, por gritar um gol que não foi validado no último domingo. Enfim, não recebeu tantas propostas assim para deixar o León. Aliás, quando ele foi vendido pelo Defensa e Justiça em 2022, ele foi vendido por 3,5 milhões de euros, o que dá mais ou menos, né, os 4 milhões de dólares que o Santos está pagando. Você vê que o León não achou que lucraria com ele. Ok, a Liga México tem muito mais dinheiro que o Campeonato Brasileiro, pelo menos na média, né? Tem mais times ricos assim. Mas veja que o León não exatamente estava apaixonado, querendo a permanência do Adonis Frias. Bom, 27 anos, destro, foi titularíssimo tanto no Defensa quanto no León por toda
a sua passagem em ambos os clubes, nas duas. Mesmo sim, no Leão, ele era titular. Deixou de ser titular agora, no finalzinho, né, no meio de agosto, porque já se sabia que estava a fim de ir embora. É algo positivo, até porque ele foi titular de um defensa que fez história para o nível defensa na América do Sul. É o maior defensa de todos os tempos, esse de alguns anos atrás, inclusive com passagem do Crespo ou até do BKSS, por exemplo. Também foi titular no Leão desde que chegou e até agora o finalzinho da passagem, inclusive sendo campeão com o Leão da Conca Champions, que é a Champions League ou Libertadores lá da América do Norte. Ele disputou o Mundial de Clubes, aquele que o Fluminense perde para o Manchester City, mas o Leão não vai longe, né? Como todo time mexicano que passa vergonha no Mundial de Clubes, o Leão perdeu para o Urawa Reds, que jogou agora, né, o Mundial mais completo, maior, enfim, que tinha o Boza no elenco, inclusive, recentemente. Naquele time eu acho que não. Mas o Leão do Adonis Frias, que jogou Mundial, depois de ser campeão da Conca Champions, perdeu por 1-0 para o Urawa Reds. Inclusive, ele faz parte do lance do gol, o Frias. Não é uma falha, é o cara que dá assistência, protege a bola do Frias e ele consegue o passe. Não é um erro, assim. Não é que o cara driblou, fintou, girou para cima dele e fez o gol. Mas, se você for procurar esse lance, você vai ver. Se eu não coloquei aqui na tela, inclusive, que eu poderia fazer, né? Posso fazer? Vamos fazer? Vou fazer. Ele, enfim, sai o gol nesse lance. O Leão que jogaria esse Mundial se não fosse do mesmo dono do Pachuca, se eu não me engano, e aí perdeu a vaga pro LAFC, que ele, inclusive, tinha derrotado na final da Conca Champions quando foi campeão. Mas sempre foi titular lá no Leão, o que é um bom sinal. Não é como se a gente estivesse contratando um banco de um time mexicano que costumeiramente perde para sul-americanos ou no Mundial ou quando jogavam a Libertadores. É um cara que o tempo inteiro foi titular lá no Leão. Vamos falar do estilo dele em seguida. Antes eu mostro o Copo Life lá da GoCase, porque tá com o menor preço do ano, menos de R$129. Você leva o seu Copo Life com o cupom 20 Santos e ainda leva o brinde, que é a famosa base de silicone. Olha a base. Ah, que belezinha. Copo Life, é aquele copo que todo mundo usa no dia a dia, né? Você sai carregando aqui, tem o famoso canudinho, é aquele copo que tá na moda, é o Copo Life, é o copo do dia a dia, com o melhor preço do ano, na GoCase. Para ver este modelo, outros modelos, outros copos, as capinhas, as malas, as mochilas, enfim, você sabe, o QR Code está aqui embaixo na tela. O link tá na descrição e na GoCase, quando você colocar o seu Copo Life no carrinho, coloque o cupom Eu Vim de Santos para ter um belo desconto. Mês de setembro começando, é um bom momento para você começar a pegar produtos da GoCase se ainda não fez. Eu faria se fosse você, até porque eu faço. Vocês estão vendo o produto na minha mão, não é mesmo? Estilo, joga nas três, mas ele é zagueiro, não é? Joga nas três qual? O quais? Direita, centro e esquerda. Pegue, pode procurar aí, né, o famoso mapa de calor recente dele. Na atual temporada, que ele jogou pouco, foi um zagueiro pela esquerda. Zagueiro pela esquerda, ao lado do, como é o nome do camarada? Steven Barreiro, um colombiano que está lá no Leão, que é destro. O Barreiro ficou sempre pela direita, ele ficou pela esquerda. No defensa também, tá? No defensa também jogou bastante pela esquerda. Nesse time campeão da Conca Champions, porém, era uma linha de 3 do Leão. E ele era o zagueiro central. O Barreiro, inclusive, à direita, se eu não me engano, Terrillo, posso estar errando, Trujillo? Me fugiu o nome do cara que jogava pela esquerda, que era o capitão até do Leão, e ele, zagueiro central. Porém, no ano anterior, né, no primeiro dele lá no México, ele jogava pela direita, com um companheiro pelo lado esquerdo. Então, eu acredito que essa semi-polivalência, né, digamos assim, dentro da mesma posição, mas em variados locais do campo, ele seja um zagueiro bastante interessante para variações. Porque, vamos pensar recentemente, primeiro o Santos não joga com 3 zagueiros há muito tempo, mas, porém, você deve ter assistido ao meu vídeo de análise de Santos e Fluminense e você viu que o Santos joga, ou né, na partida de estreia do Vojvoda, que será a única por pelo menos mais 2 semanas, com uma linha de 3 na saída de bola. De repente, é ele que fará essa jogada centralizada. O Zé Ivaldo, no primeiro tempo, foi o responsável por isso. De repente é isso, e você permite os laterais subirem. Se o Vojvoda achar que a gente tem uma quantidade de zagueiros suficiente para jogar com 3 zagueiros em campo, coisa que não dá no momento, talvez seja ele esse cara central. Lesionou o Luan Pérez, está suspenso o Luan Pérez. Qual outro zagueiro canhoto? Não tem. Ele é capaz de jogar por lá.
Tá na posição original pela direita, ele mais Luan para fazer a dupla, beleza, também joga. Então isso é importante. Agora, característica, me chamou a atenção que ele não é exatamente um gênio do 1 contra 1. Você pega números, por exemplo, desarmes no campeonato passado no México, não no atual, que ele jogou inteiro. Tem números abaixo tanto do Zé Ivaldo e do Luan Pérez no atual Campeonato Brasileiro, em média, né? Bloqueio de chute, o Luan Pérez é gênio nisso, tem 6 por jogo. Ele tem menos de 1. Duelos no chão, 48%, 49% do Luan, 54% do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo que é meio maluquinho da cabeça com seus carrinhos. Então o cara assim, que num contra um, no desarme contra o driblador, não me chama nada a atenção. No que ele me chama a atenção? Pois bem, o seu porte físico, é um cara realmente forte, quase 1,90 e que sabe usar o corpo, mas principalmente na antecipação. Tanto no defensa quanto no Leão, ele me chamou a atenção no que eu pude estudar, por antecipar bem a jogada, ter a leitura de onde vai o passe, se jogar na bola, se cortar a linha de passe, cortar a linha de lançamento, cortar a linha aérea, né, pelo alto também, com a antevisão da onde ele tem que estar no lugar certo, senso de posicionamento. Me parece ser isso. Ou alguém é colocado na corrida e ele vem paralelo para tentar pegar, ou paralelo aqui, né? Ou vem na cruzada para tentar pegar, acertar um carrinho com bom tempo de bola. Me parece que a antecipação é o grande ponto dele. Ou vamos pensar no David Washington sendo engolido pelo Thiago Silva no pivô. Aí você pega o zagueiro. Ele tem essa capacidade de girar para cima do atacante, evitar esse pivô e fazer o desarme. É um cara que se destacou, na minha visão, por isso principalmente. As estatísticas, inclusive, dão a entender isso. Em interceptações ele tem números superiores no último campeonato mexicano ao Zé Ivaldo e ao Luan. Tô pegando a dupla titular, né, do último jogo para comparar. No atual campeonato brasileiro, pelo alto, também superior ao Luan e bastante similar ao Zé Ivaldo. Acho que é isso do Adonis Frias. Enxergo como a solução, o zagueiro que a gente vai se apaixonar? Não. Enxergo como um zagueiro que pode ser titular no Santos. O que, sejamos honestos, é a coisa mais difícil do mundo na atualidade. Não é como se a nossa zaga fosse fortíssima. Mas os zagueiros que a gente quer que saiam do time não podem ser titulares. Pelo menos me parece algum passo à frente. E eu espero que ele me surpreenda e que, enfim, seja tipo o Mansur, sei lá, e não um Velasquez, né? Quem sabe. Sorte para Adonis Frias, sorte para nós, tchau.